Em João 21, do versículo 1 ao versículo 14, tem relatado para nós Jesus e a pesca maravilhosa. Desse texto eu pude tirar para a minha vida 2 lições e uma aplicação e gostaria de partilhar com vocês. Acredito que alguns dos discípulos, ou se não todos os discípulos, eram pescadores, ou a grande maioria dos discípulos eram pescadores. E por ser pescador, com certeza eles tinham noção de quando o mar estava propício para pescar, qual a melhor época, qual a melhor estação para se pescar. No verso 3, por exemplo, nós vemos que Simão Pedro diz: "Vou pescar." E os outros discípulos disseram: "Nós vamos com você." Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Acredito que foi uma atitude talvez frustrante para eles. Devem ter ficado tristes, porque se entraram no mar, espera-se pegar peixe, espera-se pegar o alimento, né? E passa-se toda a noite e eles não conseguem pegar nenhum peixe. Imagina a frustração de quando nós planejamos algo e não conseguimos realizar. Ao olhar o final do versículo, pode-se até imaginar, como eu falei, essa frustração. E no versículo seguinte, nos informa que, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então acredito que a frustração deles tenha sido tão grande, a tristeza tenha sido tão grande, que eles não conseguiram reconhecer Jesus, que uma pessoa que andou com eles por 3 anos, por exemplo, que já tinha se mostrado 2 vezes que tinha ressuscitado, e neste momento eles não conseguiram reconhecer. Acredito que tamanha tenha sido a tristeza deles. Então a primeira lição que eu tiro para a minha vida é a seguinte: às vezes, por não dizer quase sempre, por exemplo, vivemos no piloto automático. Tomamos nossas decisões, vivemos nossas vidas sem consultar, sem parar para saber o que Deus quer para nós, né? Como se fôssemos o dono da nossa vida. E nós sabemos que não é assim, né? Sabemos que a nossa vida pertence a Deus. Já no verso 6, por exemplo, a situação fica diferente, pois os discípulos ouvem a voz de Jesus, executam um plano debaixo da orientação do Mestre. Agora, o que se pode ver é que há um fim maravilhoso. Como vem no versículo 6, ele disse, Jesus no caso: "Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão." Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida? Ouvir a voz do Mestre é sempre o melhor caminho, é a atitude mais sensata. Porque Ele sabe os planos que tem sobre nós, Ele sabe o que devemos fazer. Então, qual é a aplicação que eu tiro para mim dessa pequena porção da Bíblia? Não tem como fugir da prática da leitura da Bíblia e da oração, para que eu possa ouvir a Deus e seus direcionamentos para mim. E aqui eu já lembro também de 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz o seguinte: que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E também lembro de 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então aqui nós temos dois pilares da vida cristã: leitura da palavra e oração. Fazendo isso, nós temos como saber qual o direcionamento que Deus tem para as nossas vidas.